do capítulo, do livro 2º, né? Capítulo 1º dos Espíritos, pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Acho que eu cheguei a comentar rapidamente na aula passada. E a resposta é: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, a resposta é sucinta, mas extremamente objetiva, tá? Bem clara. São seres inteligentes da criação. E a criação é de Deus, tá? A pergunta... vai 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados, por essa razão, filhos de Deus? Meu Deus, a resposta. São obra de Deus, de igual modo a um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não é ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, a sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra sua. Então, nós, todos, espíritos encarnados e desencarnados, são obras de Deus, são criações de Deus. Por isso que nós falamos que nós somos irmãos, porque fomos criados pelo mesmo Pai, que é Deus. Tá? Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Tá? 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é mistério. Na Gênese tem um capítulo que fala sobre a criação, sabe? Do espírito, da matéria. Eu achei interessante uma leitura. Embora não seja necessário para esse momento a gente querer se aprofundar muito nisso aqui, tá? Então, terminamos questão 81. Então, a aula é isso, que nós vamos falar sobre o esboço do livro O Céu e o Inferno e a Gênese. É bom. O objetivo daqui é mais apresentar um conteúdo, né, e a relevância desses dois livros fundamentais da codificação. Tá? Então, como vocês não estão vendo o meu pointer aqui, né, eu vou ler. Ele foi publicado, O Céu e o Inferno, né, foi publicado em 1865 e tem um subtítulo, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, o grande objetivo do Kardec foi comprovar, tá, que Deus é justo. E através das experiências, através da prática. Né? O objetivo dessa obra é visa consolar por quê? Aqueles que perdem parentes, amigos, sabem que eles continuam vivendo. Pode ser um consolo. Às vezes tem pessoas que sofrem porque a pessoa não está próxima, né? Sofrem muito com isso. Mas é um consolo, pelo menos, saber que a pessoa está viva, que está com a sua consciência, e que um dia a gente vai se reencontrar. O objetivo também é esclarecer e orientar, revelando uma justiça divina compatível com o amor, com a razão e a misericórdia de Deus. Essa obra nos convida à transformação moral, com base na certeza de que somos responsáveis pelo nosso destino espiritual. Tá? Aqui faltou um pedacinho no fim, mas o que eu quero enfatizar aqui com vocês é que a obra nos convida à transformação moral. O meu grande objetivo
em coordenar esses cursos é dar uma oportunidade para os alunos fazerem uma viagem para dentro de cada um, sabe? Não é passar o conhecimento apenas. Só conhecimento não traz muito valor, né? É, com o conhecimento, a gente saber que nós estamos numa escola, e na escola, a escola é para a gente aprender. E com o aprendizado, nós sabemos qual é o nosso caminho. Qual é o nosso caminho? Nosso caminho é o crescimento espiritual, é o aperfeiçoamento do ser. Não adianta a gente querer se aperfeiçoar como se fôssemos um anjo. Ai, meu objetivo é falar assim, quem é o nosso guia, quem que é o nosso paradigma? É Jesus. Sim, mas Jesus, ele é o símbolo, assim, da perfeição, né? Então, ele pode mostrar o caminho para a gente. Mas a gente não tem a pretensão de, ai, que faria Jesus? Eu quero fazer igual. Vamos tentar fazer o melhor possível. Melhor do que eu estava fazendo ontem, tentar fazer hoje. Tá? Então, esse é o objetivo. A gente vai falar, puxa vida, eu ainda estou me irritando tão facilmente. Nossa, eu ainda estou tão melindroso tão facilmente. Então, tem que pensar qual é a causa disso. E traçar um plano. Puxa vida, a próxima vez eu vou pensar um pouquinho mais o que isso está acontecendo. Tá? E nós vamos ter muita oportunidade para a gente conversar sobre isso. Okay? Ele é dividido em duas partes, né? E a primeira parte, ele fala sobre a doutrina. É uma parte, assim, mais filosófica, sabe? E aqui eu coloquei uma série de itens para a gente só ir refletindo. Por exemplo, o que as pessoas esperam encontrar após o desencarne? Após a morte, o que a gente espera encontrar? Então, esse livro, ele mostra, através de diversas entrevistas de Kardec com desencarnados, o que eles encontraram, tá? É uma crítica à ideia das penas eternas, sabe? Você vive uma vez só, não teve tempo de se melhorar, você desencarna com uma série de questões que você vai se arrepender terrivelmente, aqueles tais de pecados mortais ou capitais, não sei o quê. E aí você vai ser julgado e vai ter uma pena eterna, sabe? Vocês leram na apostila uma poesia que tem nela? Vocês leram? Eu não ia ler, mas acho que eu vou ler. Não lembro, pode ler sim. Você lê? Não lembro. Eu lembro que tinha alguma coisa, mas eu não lembro em si do conteúdo. É uma poesia interessante, que é assim, é um poema de Godoy Paiva, Juízo Final. Sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto uns anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso, em que vão ser julgadas. Dois grupos são formados, um de cada lado, o da direita, céu, o da esquerda, averno, que é o inferno. E Satanás a um canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho à alma bem-amada,
e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre do rapaz, que é o filho dela. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e o óculo ajustado à ponta do nariz. O olhar dirige então a pobre desgraçada e, compassado, diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te-á recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar, pois só essas megeras poderão, no céu, ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar. E se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão, são todos filhos teus. O meu amor excede ao próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Gostaram? Pois é. Adorei. Como é que pode, Pesado, hein? Como é que você pode ficar feliz vendo teu filho? como é que a mãe pode ir para o paraíso e ficar no paraíso pensando no filho no inferno? Ela está no inferno também. É lógico, né? Então, isso daí é um poema que representa uma possibilidade quando você aceita as penas eternas, certo? Quer dizer, eu vou para o céu e vejo meus filhos queridos ou meus netos indo para o inferno. Lógico, né? Então, Kardec analisa e contrapõe as crenças tradicionais sobre o céu, o inferno, os anjos e os demônios com a visão espírita. Não existem penas eternas, não existem anjos, não existem demônios, tá? Anjo é um espírito muito elevado, muito sublime, iluminado. E demônio é um espírito que ainda tem muita maldade ou tem muitos problemas dentro dele. O céu e o inferno não são lugares físicos, são como os estados de consciência. Anjos e demônios são espíritos em estado de evolução opostas. Lei de causa e efeito, aquela lei de ação e reação, né? A justiça se manifesta por meio da reencarnação, permitindo ao espírito evoluir continuamente. Então, gente, não tem uma pena externa, existem outras oportunidades, nem todas elas maravilhosas, lógico, porque é uma escola. E na escola tem exercícios. Se você repete de ano, você vai sofrer mais um ano na escola, né? Destino dos bons e maus espíritos. É o mesmo destino dos bons e dos maus espíritos, só o tempo é diferente, né? Misericórdia divina e progresso espiritual. Então, essa é uma conclusão, né, que ele chega pelo Espiritismo,
que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus é justo, embora numa visão assim estreita, a gente imagine e julgue diferente, né? Na parte 2 desse livro são exemplos de comunicações que eu comentei. Então, Kardec apresenta, isso é um resumo, assim, tá? Kardec apresenta relatos reais de comunicações mediúnicas com espíritos de diferentes condições morais. Espíritos felizes revelam paz e consciência tranquila. No livro tem 18 casos, tá? Que ele relata. Tem diálogos, tem explicações, tá? Em condições medianas, tem 6 casos. Espíritos sofredores, arrependimento, dor moral e esperança, tem 10 casos. Criminosos arrependidos, 5 casos. Espíritos endurecidos, estão revoltados, não reconhecem seus erros, 5 casos. Às vezes, no centro, quando a gente faz um tratamento de desobsessão, aparecem espíritos desse jeito, por exemplo, que estão endurecidos ainda, ou que são sofredores, tá? Suicidas, sofrimento moral, aprendizado gradual, são 9 casos. Expiações terrestres, espíritos que estão ainda presos na crosta, são 14 casos. Está meio cortado aqui, né? Mas esses depoimentos ilustram como a colheita espiritual depende daquilo que a gente praticou aqui na Terra, tá? Tem um complemento que foi escrito por Ernesto Bozano, 50 anos depois desse livro, A Crise da Morte, tá? E nada mais é do que a confirmação do que Kardec fala. Todos afirmam terem encontrado novamente com a forma humana, né? Todos afirmam que eles se encontraram novamente com a forma humana. Falando com os espíritos, qual a sua forma? Como você se apresenta? Me apresento como eu sou, tá? E adianto para vocês que o nosso pensamento, ele gera a nossa forma. Vamos, se eu desencarnar, sei lá, daqui a uns anos, eu vou para o plano espiritual, vou me ver como eu sou. E com o tempo eu vou mudando a minha forma, mas é uma forma humana, tá? Terem ignorado durante algum tempo que estavam mortos. Então, muitos espíritos ainda ignoravam que tinham morrido. Eles ficavam em dúvidas, mas eu já morri, né? E realmente tem em trabalhos nesse grupo de desobsessão, é o tal do encosto, sabe, que às vezes aparece. É um espírito que está na crosta da Terra e você conversa com ele, ele não sabe que ele morreu, porque não tem a mínima crença na vida após a morte. E tem que falar com cuidado para ele, isso daí. Haverem passado pela prova de lembrança dos acontecimentos da existência anterior. Muitos espíritos e livros relatam que depois de um tempo lá dele desencarnado, passado, isso não acontece para todos, não, hein? Tá? O livro dos Espíritos, normalmente, ele dá como uma referência a um espírito mais um nível médio, sabe, de evolução. Mas a nossa vida passada, ela passa como num filme. É a lembrança que a gente tem de coisas boas que fizemos e coisas erradas que fizemos. Né? Aqui fala, nossa, mãe, eu fiz isso mesmo, né? Que coisa. E terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos das pessoas e suas famílias e amigos. Então, muitos espíritos relatam isso, que lá eles encontraram a avó, o avô. Vocês já devem ter visto muitas comunicações dessa forma, né? Em que o rapaz dita, né, uma psicografia e fala, olha, do meu lado está meu avô, ele tem me ajudado muito. Né?
Fala, Gabriela. Edson, uma dúvida. E quando acontece esse desencarne, né? Assim, quando tem esse reencontro com as famílias, amigos, eles se reconhecem. E eles lembram da gente que ficou aqui? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existem de diversas classes assim de espíritos, né? Tem espíritos que desencarnam e não esquecem da gente em nenhum momento. Isso é terrível, sabe? Espíritos que desencarnam não estão muito preparados ou estavam apegados a alguma pessoa aqui na Terra, um filho, e acaba ligado demais. Então ele está com essa lembrança. Outros se lembram, mas compreendem que ele deve dar um espaço, uma atenção, no momento certo, talvez se aproximar, tá? E muitas vezes a gente, num sono, nós desdobramos e vamos, é que a gente não lembra disso daí, tá? Quando a gente volta de um sono desse, às vezes a gente vai até assistir uma aula, mas fica gravado, sabe, no nosso subconsciente, né? Mas não fica de forma concreta em nós. Então, os espíritos que estão lá, eles se lembram e nos reconhecem, sem dúvida. E mesmo aqueles que, vamos ver, o meu pai desencarnou. Você sabe que uma das razões de eu ter ficado no espiritismo, assim, não digo a razão principal, mas uma delas é que eu gostaria de receber uma mensagem do meu pai. Eu nunca recebi. Eu nunca recebi. Eu já senti a presença dele, mas uma mensagem não. E eu acho que ele já reencarnou, tá? Mas pode ter desencarnado, porque meu pai ele morreu com 57 anos de idade. E hoje, 57 anos é um garotaço. Meu pai fumava muito, sabe? Não bebia muito, bebia, mas não bebia, mas ele fumava muito. E ele teve problemas vasculares, etc. Então ele morreu antes do tempo, né? Um bom tempo assim no hospital. Eu me casei e pouco tempo depois ele desencarnou. E ele muito provavelmente deve ter reencarnado numa encarnação assim relativamente curta, porque ele devia ter durado lá. Minha mãe se encarnou com 99 anos. Veja quanto tempo eles ficaram separados, né? Tá? Então, muito provavelmente, eu não sei. Não sei, também não me interesso. Eu só vibro para ele, né? E tenho que deixá-lo em paz ali. E ele certamente vai se recordar de mim e eu dele. E quando ele aparecer para mim, ele vai aparecer com a feição dele. Não da última encarnação, mas daquela em que nós... Que é muito plástica essa parte da imagem. Então, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo real, análogo ao mundo material. Então, não é uma nuvem, não é um lugar assim, cheio de nuvens, que você não tem chão, sabe? O desencarnado, ele reconhece um mundo muito parecido com o nosso, que o nosso é uma cópia do deles. Eu acho que vai depender do padrão dele, para onde ele vai. Se for um espírito muito ruim, ele vai lá para aquelas zonas das trevas, sabe? Mas é um mundo sólido. A gente vai botar a mão na gente, eu vou sentir meu braço, vou sentir meu corpo. Que o perispírito ali tem uma densidade suficiente para que eles se toquem, né? É muito parecido com o nosso mundo. Terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam para a esfera espiritual condizente com seu adiantamento moral, tá? Então, cada um vai para aquela esfera apropriada para o padrão dele. Podem falar ou levantar a mão. Aqui eu vou perder uns pedaços e eu não sei, não quero perder tempo em melhorar isso. Então, tudo bem?
Isso daí é uma síntese do céu e o inferno. A Gênese foi publicada em 1868, 11 anos depois do Livro dos Espíritos. O subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ela fala, assim, sobre a origem do universo e da Terra. Vocês já se perguntaram sobre a origem do universo e da Terra? Da evolução das espécies e dos mundos? Como é que surgiu? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, isso é uma brincadeira, tá? Uma piadinha, sem graça, mas a gente sempre tem dúvida, né? Mas como é que nasceram os dinossauros e depois sumiram? Como é que apareceram as plantas? E esse livro fala da evolução das espécies e dos mundos. Cada espécie é um aperfeiçoamento da espécie anterior. Diferenças entre princípio espiritual e princípio vital, milagres sob ótica espírita e as predições e transformações do planeta. Acho que é isso. Tá? Então, nós vamos falar agora da origem do universo e da Terra, e um pouco da evolução das espécies, mas muito por cima, hein? Tá? A Gênese é um livro, em determinados trechos, eu falo assim, na própria Gênese, segundo as informações atuais, né? Então, o Kardec, na maior parte, é um livro que foi estudado e que tem informações pesquisadas, atuais, ali. E algumas informações científicas, algumas teorias que tinham na época, hoje algumas são mais ou menos diferentes. Hoje a ciência, a física, está muito mais avançada que naquela época. Mas por ser um livro de 1868, gente, eu já pedi para o ChatGPT fazer um levantamento para mim de quais itens científicos precisariam de uma atualização. Mas a ciência, ela só dá um carimbo quando está comprovado e quando a experiência ela é repetida e dá o mesmo resultado. Isso não acontece, por exemplo, com as mensagens espirituais, sabe? Depende do espírito, depende do médium. Tá? Então, a ciência, ela, em qualquer lugar do planeta, eles vão agir da mesma forma. Eu vejo os caras ligados à psicologia, tem uns cientistas que são super dogmáticos, né, com relação à ciência, que não conseguem compreender que hoje a psicologia devia estar intimamente relacionada com o conhecimento da espiritualidade, sabe? Com características que nós já nascemos com elas, por exemplo, que não são adquiridas durante o período da gravidez ou nos primeiros anos. Dois irmãos gêmeos, que têm a mesma educação, passaram pela mesma mãe, mesmo pai, não sei o quê, têm características psicológicas muito diferentes e podem ser completamente diferentes, sabe? Então, mesmo essa comparação com o ChatGPT, que é monstruoso, né? Ele dá uma ideia boa de algumas coisas, tá? Mas eu lendo alguns trechos da Gênese e tendo algum conhecimento um pouquinho, assim, eu gosto, né, desses assuntos ligados à física e tal, não tanto quanto meu amigo Alessandro gosta, e a Cleide também, que ela é física, mas eu fico surpreso com a profundidade desse livro, a Gênese, em muitos aspectos, tá? Mas eu não assinaria tudo. Então, quando vocês forem ler a Gênese, leiam com essa compreensão, sabe?
É um livro que, se fosse escrito hoje, ele teria algumas alterações, mas o esqueleto dele é fantástico. Então, aqui, pela Bíblia, fala assim, são 6 dias da criação. O Espiritismo interpreta como fases simbólicas, fazendo um paralelo com a ciência. Nós sabemos que a Terra, ela levou aí 4 bilhões de anos, tá? Faz 4 bilhões de anos que a Terra apareceu, que a Terra nasceu, tá? E de lá para cá, do seu início para agora, houve uma grande transformação no nosso planeta, uma grande transformação, tá? E ao longo desses milhões e milhões de anos, a vida no planeta surgiu, tá? O homem já bem caracterizado como homem surgiu há pouco mais de 40 mil anos, tá? Há alguns milhões de anos surgiram alguns animais, ou vários animais. Se vocês forem ler, né, o aparecimento das espécies, e antes disso houve todo um preparo, tá? E agora, com base no Espiritismo, né, a vida na Terra apareceu com um auxílio muito grande de espíritos muito elevados, da esfera de Jesus, da esfera da criação, engenheiros siderais. E aí a gente fala assim, há 4 bilhões de anos já tinham engenheiros siderais muito elevados trabalhando nisso. E de onde vieram esses engenheiros siderais? De onde veio Jesus? Vieram de um processo de evolução também muito demorado. A dona Glaê, ela falou que ela ia sair da reunião porque ela tinha uma reunião familiar importante, tá? E de onde vieram esses engenheiros siderais? Vieram de processos, sabe, de evolução em outros planetas, de outras nebulosas. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente fica doido. Sabe, que o mundo que a gente conhece é uma poeira no oceano, é uma gota d'água no oceano. Né? E não adianta a gente querer imaginar qual é o início disso. Tá? Então, no dia 1º, falou assim, haja luz, segundo a Bíblia, né? E esse haja luz é equivalente ao início, aquela grande explosão que surgiu grande parte ou todas as galáxias que nós conhecemos. Eu, particularmente, eu tenho uma visão que deve ter existido em outras regiões remotas do universo, algo parecido assim também. Mas fiquemos por aqui. Então, haja luz. Depois, o dia 2, a criação do firmamento e separação das águas. Tá? Então, como que assim? No dia 2, Deus criou o céu e ele separou o céu da terra, das águas. Aí eu colocando assim, processo muito longo até o resfriamento da crosta e o começo das chuvas intensas. Imagina o seguinte, sei lá, 3 bilhões de anos atrás, a Terra estava fumegando, sabe? Vapores, montes subindo na atmosfera, você não via céu, você não via, que a gente não existia também, né? Mas você não via céu, porque eram reações químicas terríveis. É o fogaréu, sabe o vulcão, quando está assim? A Terra era como se fosse todinha, cheia de vulcões. E aquilo, com o tempo, foi amenizando a temperatura, até que acabou com raios, com descargas elétricas aí, acabou formando água, e chuvas intensas, essas chuvas limparam a atmosfera toda, sendo super breve e impreciso, né? Não estou muito preocupado com detalhes muito precisos. E essa água com chuvas intensas, não existia nada na Terra ainda de vida, tá? Limparam mais ou menos assim a atmosfera e pôde-se ver o céu, pôde-se ver que havia um sol, que havia
estrelas, quem podia ver, né? No dia 3 é a formação da terra, da vegetação. E, e, e você vê, se em 3 dias daria para, mesmo sendo Deus, né, criar tudo isso? Não. Deus deu o sopro dele ali, o desejo dele, da formação da vida de um planeta, de uma galáxia, e aí o tempo, tá, auxiliado, segundo as informações, por espíritos muito elevados. Mesmo assim, demorou milhões de anos, foram necessários para o surgimento da vegetação. Tá? No dia 4, foi formado o Sol, a Lua, as estrelas, que Deus colocou lá o Sol, a Lua, as estrelas. Então, com a claridade da atmosfera, se observam os astros, que também estavam num processo de formação. Talvez nessa época, outros planetas ligados ao Sol pudessem já estar numa situação até mais favorável do que o da Terra. Tá? Será? Agora, Edson, sem nenhuma pesquisa, o Edson sonhando assim, imaginando, tá? Uns absurdos. Será que Marte, por ser um planeta bem menor, mais longe do Sol, não passou por esse processo mais rapidamente, e lá não surgiu há muitos milhões de anos antes da Terra, não surgiu uma humanidade lá em Marte, e que teve uma vida, e milhões de anos antes de começar aqui na Terra, essa humanidade já estava no fim. Gente, estamos falando de milhões de anos. Jesus veio aqui há 2000 anos na Terra. Aí, 2000 anos. Nós estamos aí numa escala de milhões de anos. Será que hoje, lá em Marte, não existe mais uma humanidade atrasada como a nossa? Como os marcianos, né? Não existe marciano, mas como se pensava em 1940 e pouco, eu acho. E será que lá não tem espíritos ou uma humanidade vivendo com corpos muito mais sutis, invisíveis para a gente? E eles estão olhando a Terra mandar uns artefatos super primitivos, né? Devem estar lá dando risada. Não, risada não, porque eles devem ser bonzinhos. O que você acha desse sonho, Alessandro? Olha, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que eu não lembro quanto que é, né? Que Kardec faz, perguntando se todos esses mundos são habitados. E a resposta dos espíritos é o seguinte: sim, todos eles são habitados. Logicamente que não no plano físico, né? Mas nos planos superiores, nos planos extrafísicos. Mas vocês concordam que dá para a gente pensar muito, né? A Yara, às vezes, me pega aqui em casa e fala: onde você está agora? Eu vou falar para ela que eu estou em Marte. Eu estou elucubrando as coisas aqui. Mas, realmente, a nossa visão não pode ser assim, só do nosso bairro. Para você conhecer São Paulo, você tem que ter uma visão mais ampla. Aí você vai ver, poxa, não é tão legal quanto Ipiranga. Né? Em alguns casos, nossa, é bem melhor que o Ipiranga. Então, o dia 5 é a criação dos peixes e pássaros. Outros milhões de anos foram necessários. No dia 6 da criação, no dia 6 dessa Gênese mosaica, tá? Que é a Gênese contada pela Bíblia, né? Criação dos demais animais e do homem, parte do processo de evolução da espécie. Então, nesse dia 6, é todo o processo de criação e evolução das espécies. Espécie humana, os animais, sabe? Então, tudo isso fala Alessandro ou Cleide, quem? Alessandro, no livro Evolução em Dois Mundos, se não me falha a memória, é em torno disso aqui, que o André Luiz ele diz que o homem
do ser unicelular até o homem atual, demorou 2,5 milhões de anos na Terra, a evolução física do homem, né? A formação do homem como nós vemos hoje. Posso até depois dar uma olhadinha no livro e ver onde ele fala isso. 2,5 milhões de quando? Desde o ser unicelular até o homem, né? Que é a evolução humana, né? Desde o ser humano passou pela... Não, eu não acredito. É bom rever isso, tá? Eu acho que é muito maior esse tempo, mas tudo bem, a gente pode dar uma... Não é tão fundamental para o nosso conhecimento, mas é bom a gente depois falar, olha, veja, por exemplo, quando é que deve ter surgido os dinossauros, quanto tempo que foi? 600 milhões, né? De anos. Então, você vê, né? Só os dinossauros têm milhões de anos aí, mas, enfim, é muito tempo, viu? Mais velho que nós. Milagre segundo o Espiritismo, segundo a Gênese, né? Não existem milagres que violem leis naturais. Fenômenos explicados pela ciência futura ou mediunidade. Então, gente, isso se houvesse milagre, quer dizer, é como se Deus estivesse fazendo uma exceção para alguém. Para esse aqui eu vou fazer um milagre. Nós falamos milagre que existe porque desconhecemos a causa principal. Tá? Desconhecemos a causa principal do milagre. Às vezes você fala assim, o cara foi no centro e se curou, nossa, milagrosamente. Não, não é milagrosamente. Ele se curou porque uma série de fatores contribuíram para que ele se curasse. Né? E, às vezes, o desejo de alguém que ama uma pessoa que está sofrendo muito, pede para Deus, ou para a sua santa, seu santo de preferência, que aquela pessoa se cure. Havendo um merecimento por parte de um e de outro, o guia espiritual dele pede para o outro, né? Se pode ajudar, tem autorização, porque o outro ainda tem um trabalho para fazer. Aí, espíritos da esfera médica, com a especialidade médica, com algum médium próximo, podem atuar sobre essa pessoa doente. E atuam com o quê? Usando o ectoplasma de um médium, fazendo verdadeiras, assim, materializações, né? Mas são explicações que a gente não detém. Tá? Mas aqui fala assim, não existem milagres que violem as leis naturais. Tá? Existe, eu não lembro como é que fala aí, existe uma tendência do espiritismo querer acreditar em todas aqueles milagres, entre aspas, né, que ocorreram. Por exemplo, eu fico me perguntando sobre se Jesus realmente ele transformou água em vinho, né? E então eu falo, será que Jesus realmente fez esse milagre? Será que houve a interferência de qual foi a finalidade dele naquela oportunidade, né? É bem verdade que Jesus estava começando a sua trajetória, ele ainda não tinha aparecido, porque o João Batista acho que ainda estava vivo, e não estava no momento, mas já estava chegando o momento. Então, se viram aquilo acontecer, foi realmente uma coisa extraordinária. Então, deve ter tido uma equipe de alquimistas ali, de químicos, e um poder, né, que Jesus certamente tinha, para aquilo lá. Mas, não, mesmo assim, não deixa de ter sido um milagre. Eu, particularmente, eu fico naquela, né, eu estou meio em cima do muro para vocês, né? Aquele milagre da multiplicação dos pães,
né? Aquilo foi escrito, né, no Evangelho, e como espíritas, a gente fala assim, não, aquilo houve uma intervenção dos espíritos para que aquilo ocorresse. Eu tento me colocar naquele local, será que foi mais ou menos assim que ocorreu? Tá? Mas, em suma, não existe um milagre sem explicação. Ou aquilo não aconteceu e foi a história relatou dessa forma, ou, se aconteceu, houve realmente um trabalho, eu ia falar milagroso, houve realmente um trabalho de transformação do ectoplasma, que a gente vai ouvir falar bem mais, se vocês estiverem, né, no curso de médiuns com a gente, e de médiuns presentes, como Jesus, por exemplo, nem precisava de ter médiuns presentes, tá? Tudo bem? Predições faz parte do livro da Gênesis, as predições e a regeneração da humanidade. Isso está no final, e é aquilo que a gente tem falado muito, do momento que a Terra está passando, né? Isso já estava previsto, então vocês vão falar assim, pô, de onde que vem essa história, né? Dessa regeneração da humanidade? Ela, provavelmente, a origem de tudo está, da informação, está no livro A Gênese, porque está lá. A transição que a Terra vai passar para um mundo de provas, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Tá? Já ouviram falar? Na aula passada, eu mostrei as fases em que a Terra vai passar. Onde nós estamos hoje, e daqui a não sei quantas dezenas ou quantos séculos para frente nós estaremos. Certamente a Terra vai evoluir. Não é que ela vai dar um salto, sabe? Mas ela vai evoluir, porque muitos espíritos muito atrasados, que ainda estão na esfera, né, espiritual da Terra, eles não vão ter mais condições de continuar aqui, né? Não vai ter só anjinho, não. Tá? Mas talvez a gente não precise mais andar com celular. Naquela época não vai ter mais celular. A gente não vai precisar andar com celular escondido ou sair com um celular. Mas muitos espíritos muito atrasados, eles vão migrar para planetas mais atrasados. É um castigo, gente? O que vocês acham? Essa migração de espíritos que vão compulsoriamente, eles vão sair da Terra para um mundo mais atrasado. Fala, Solange. É uma forma de evolução deles, né? Porque como eles não conseguiram aqui evoluir e foram maus, eles vão para um outro que é inferior, vão começar a se sentir mal e aí eles vão evoluir. Isso. E lá nesse mundo mais primitivo, eles vão ser espíritos mais elevados, né? Veja, há 4.000 anos atrás, a Terra não tinha tecnologia para as construções fantásticas que os homens fizeram. Então, existia uma classe de engenheiros, de filósofos, não sei o quê, fora da curva, né? Muito mais elevados, que já tinham visto anteriormente construções magníficas. Tá? Então, quem vê os egípcios, os maias, astecas, inclusive com uma tecnologia muito parecida, né? Quem vê aquelas estátuas lá na Ilha de Páscoa, né? Gente,
Não é só a cabeça dela, é cabeça, tronco e membros enfiados na Terra. Como é que fizeram aquilo? Hoje a ciência não sabe exatamente, e acho que nem de perto, como muitas coisas foram construídas naquela época, e tem coisas que ainda estão sendo descobertas. Então, esses espíritos vão ajudar esse planeta mais atrasado, esses espíritos mais atrasados da Terra vão ajudar aqueles planetas mais atrasados, tá? A terem algum conhecimento maior de alguma coisa. E quem sabe um dia eles poderão até retornar à Terra, como aconteceu com aqueles que já vieram aqui para o nosso planeta, né? Os capelinos vieram para a Terra, trouxeram muita coisa boa, mas para eles foi um sofrimento viver num planeta atrasado. Mas trouxeram muita informação boa. Muitos voltaram para o planeta de origem, foram para outros, né? E não importa, não existe um planeta natural, né? Eu estava conversando até com o Alessandro outro dia, né? Assim, não importa de onde a gente é, porque é como se a gente vai ser um cidadão do universo, né? Podemos amanhã estar em outro planeta, tá? E a gente vai perceber como se fosse o nosso. Então, é essa visão dos dois livros. Tudo bem com vocês? Eu até vou parar a apresentação para ver a carinha de todo mundo. Ah, não estava vendo, agora estou vendo. Fala aí, gente. Comentários. Então, se for, Complicado? assim, eu não acho tão complicado, pelo menos para mim não, porque para mim isso é a lei da causa e efeito. Os que não se afinam mais com o padrão vibratório são atraídos naturalmente para os mundos onde tem o padrão vibratório parecido, né? E aí tem várias teorias dos cometas que passam próximos, e a gravidade desses cometas já estão levando alguns exilados da Terra para esses outros orbes e tudo mais. E que muito da confusão que a gente vive hoje é porque é a última chance de muitos espíritos aí reencarnarem ainda na Terra. São encarnados compulsoriamente, e aqueles que realmente não forem se afinando, alguns já estão efetivamente sendo exilados, né? Isso, já começou realmente, né? E tem muitos espíritos evoluídos que estão falando que é a geração beta. Os espíritos que estão nascendo agora fazem parte da geração beta. Tem muitos espíritos evoluídos que estão chegando aí. Mas a percepção vai ser gradual. Ela vai ser gradual. Então, o que a gente tem que fazer? É preparar uma proteção subterrânea, assim, bem cheio de paredes grossas, para a gente não morrer nessa transição? Será que é isso? Né? Eu acho que não, né? A gente tem que estar se preparando para a parte espiritual, para a evolução moral. Fala, Alessandro. Tem um livro de um amigo que eu conheço, que é Remontão de Reforma Íntima, que é essa que nós temos que fazer, viu? Só não me coloquem apelido, hein? Tá? Tá bom, é isso mesmo que a gente tem que fazer. O reformador. A reforma íntima é uma coisa, assim, espetacular, maravilhosa, mas a gente dá passos de tartaruga, tá? Muito difícil. Ainda é o nosso orgulho, nossa vaidade, sabe? Muita coisa nos prende à terra, né? Mas é importante a gente começar, compreender, entender, tá? Eu tinha falado, o Marcelo falou que não, para ele não, ele se fala com o teu vizinho que não acredita na vida após morte, tudo isso, certo? Realmente ele vai achar que você é um louco, tá? E você precisa ser internado. Então, esse assunto que nós tratamos aqui é um assunto que seria extremamente complexo,
se nós falássemos com uma pessoa que não acredita em Deus. E eu vou falar para vocês, nós não temos que ter muita preocupação em convencer ninguém, tá? Sabe aquele ensinamento de Jesus que os discípulos foram até uma casa, a casa não quis receber porque eles eram nazarenos, seguiam Jesus, não sei o quê. Fala assim, você tira o pó a poeira das sandálias e vai para outro lugar. Às vezes a gente tem a pretensão de querer convencer as pessoas que não acreditam em nada, sabe? Mas não chega o momento, tem pessoas que não querem mesmo acreditar. Veja o seguinte, às vezes eu tenho determinadas tendências assim eu gosto de fazer, e se eu acreditar nisso, eu penso assim, nossa, eu vou ter que abandonar. Eu vou ter que abandonar certas coisas que para mim hoje me dão prazer, sabe? Então, ainda as pessoas estão presas. Nós estamos, igual aquele balão que está com aquele saco de areia, prendendo na terra, e ainda tem um cabo amarrando na terra. Então, chega uma hora que a gente toma consciência do que nós estamos fazendo aqui e o que nós queremos para o nosso futuro. E ninguém precisa sacrificar a sua vida, precisa mudar certos padrões. Então, eu acho que deve ser gostoso isso quando a gente começa a fazer e ver os resultados. Quando você vê um resultado num relacionamento familiar, em que você tem brigas, discussões, desentendimentos, o cara adora Bolsonaro, você adora o Lula, parece que não tem um ponto intermediário, não tem um consenso, a gente briga com as pessoas por causa da comida, por causa que você pagou menos do que o outro, sabe? Quando a gente começar a perceber que isso é passageiro, sabe? É a tal da impermanência de Buda, tudo isso passa, se transforma, e que num determinado momento eu vou demonstrar um comportamento diferente. Eu vou ouvir o bolsonarista, eu vou ouvir o lulista, eu vou ouvir o protestante, o católico, e vou estar numa boa. Eles vão perceber que eu não estou discutindo com ninguém e também não estou sendo desatento deles. Mas eu não vou convencer o bolsonarista a votar no Lula, nem vice-versa. Tá? Então, a gente pode viver melhor. Tá? Vamos encerrar?